Olá, boa tarde. Estamos aqui novamente para continuarmos a apresentação. Eu sou Valéria, eu estou aqui a gente trabalha nesse grupo que está aqui hoje, aqui, que daqui a pouquinho vocês vão ter a oportunidade de estarmos falando assim tudo junto. Nós trabalhamos aqui na Coordenadoria Pedagógica, na COPED, no Departamento de Currículo, de desenvolvimento desse currículo, de gestão desse currículo. É um prazer enorme estarmos aqui juntos, a continuidade desse encontro, desse dia de trabalho, dessa oportunidade de falarmos desse momento tão importante que é da aprendizagem dos nossos alunos. Eu quero agradecer o apoio de todos. Estamos aqui, um grupo que estamos remoto, mas nós temos o apoio, e agradecer o apoio do pessoal lá do Estúdio do Centro de Mídias, e que nós vamos também estar lá com o Vinícius e com a Patrícia, que também estão nos apoiando nesse momento que nós vamos continuar os nossos trabalhos de hoje, o nosso encontro de hoje. É um momento muito importante, que nós vamos falar justamente da continuidade da aprendizagem dos nossos estudantes neste momento tão desafiador que tem sido o ano de 2020. Então, este momento que nós vamos falar agora, nós vamos falar realmente como é que foi a estrutura, como é que foi a construção de todas essas sequências didáticas, de todas essas sequências de atividades, como é que nós pudemos preparar, como é que nasceu todo este momento para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Então, nós vamos ter a apresentação dos slides, eu vou pedindo para passar os slides, também nós vamos ter o momento das nossas perguntas. Então, obrigada, Vini. Então, vamos lá, vamos começar a conversar a respeito do programa de recuperação e aprofundamento. Nesse primeiro momento, eu vou falar da matriz de habilidades essenciais. Então, as frentes do programa, como eu falei para vocês, hoje de manhã nós tivemos toda a outra frente, a formação, a avaliação, recursos didáticos, tecnologia, acompanhamento, e o nosso foco agora à tarde é o currículo. Então, por gentileza, Bia. Então, vamos lá. O que nós estamos falando de currículo? Currículo é todo esse momento que nós estamos fazendo desde o começo do ano. Nosso trabalho, ele é todo construindo, a nossa prática pedagógica, ela é toda construída aonde? Do currículo. Do ensino fundamental é o currículo paulista e do ensino médio ainda nós temos o currículo oficial do ensino médio. Por que nós estamos fazendo todo esse movimento, como o Caetano falou de manhã? Porque nós estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento que nós já temos dos nossos materiais, do Ler e Escrever EMAI, do São Paulo Faz Escola, mas ao mesmo tempo, como nós fazemos sempre nas nossas práticas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia como professores, nós fazemos as nossas retomadas. Quais são as nossas retomadas? Nós fazemos as nossas recuperações, onde que o aluno se encontra a partir dos nossos diagnósticos, o quanto ele desenvolveu da sua aprendizagem e o quanto ainda nós precisamos olhar para a nossa prática para proporcionar ao aluno as recuperações em que ele necessita. Pensando nisso, então, nós fizemos todo esse trabalho, a equipe curricular que nós fizemos, tivemos o apoio também das diretorias de ensino, os nossos encontros com as diretorias de ensino, com a escola também, para construir. Então, todo este programa, ele está sendo construído a muitas mãos, com o apoio também de vocês da rede. É um prazer imenso que a gente tenha esse apoio de vocês. Então, vamos um pouquinho lá para o slide, por gentileza, novamente, para nós falarmos a respeito dessa matriz de habilidade. Então, ela vem a partir do currículo. Nós vamos falar nesse primeiro momento sobre língua portuguesa e matemática, e depois, mais à frente, nós vamos falar também desse momento de recuperação e aprofundamento de todos os componentes curriculares. Essa matriz, ela é construída por meio das habilidades essenciais, onde geram as sequências de atividades e também do recorte do São Paulo Faz Escola, do EMAI, do Ler e Escrever.
ele está todo articulado com o nosso material que nós fazemos todas as nossas aulas, que vocês fazem todos os dias no Centro de Mídias e as aulas que vocês fazem aí nas escolas, quando vocês estão junto dos seus alunos. E os demais componentes curriculares, eles vão estar também trabalhando a matriz de habilidade essencial das habilidades essenciais, e nós vamos ter como apoio Sociedade e Natureza, que é dos anos iniciais, do São Paulo Faz Escola, do PNLD e de outros materiais que nós temos de apoio para que possamos dar continuidade às aprendizagens. E tudo isto acontece, então, com as nossas aulas presenciais, quando nós retornarmos, e do Centro de Mídias. O próximo, por gentileza. E agora nós vamos aprofundar. Vamos conhecer um pouquinho da matriz, dos materiais? Então, por que nós estamos falando de matriz de habilidades essenciais? O que é essa matriz de habilidade essencial? Então, o que o aluno não pode deixar de aprender em 2020 para ele dar continuidade na trajetória dele educacional, na trajetória dele da sua aprendizagem? Então, é um recorte deste currículo das habilidades e conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para ele continuar avançando na sua trajetória, porque nós temos esse ano essa peculiaridade desse 2020 tão diferente, tão desafiador. O que tem que ser desenvolvido ao mesmo tempo no bimestre, para que ele vá recuperando o próprio bimestre, o que precisa ser resgatado para ele fazer a continuidade da trajetória dele, e também para 2021, quando ele vai para outro ano e série. E essas habilidades são apenas do ano e série e em curso que nós estamos esse ano? Não. Nós consideramos na matriz, determinado ano, tanto nós vamos ter as habilidades essenciais do ano, que nós estamos agora, ou habilidades dos anos anteriores necessárias para ele desenvolver essa habilidade essencial. Se eu estou, por exemplo, fazendo uma habilidade do 6º ano, de um texto narrativo, na finalidade do texto narrativo, o que eu preciso estar atento para desenvolver essa habilidade essencial desse ano, de outras habilidades que dão suporte a essa habilidade para ser desenvolvida. Então, este é o primeiro fundamento que nós pensamos para essa retomada. O próximo, por favor. Por que a matriz, se nós temos um currículo? Porque tudo que nós estamos falando aqui é currículo. É o olhar que nós estamos dando luz para esse currículo, para esse momento que nós acontecemos com a suspensão das aulas presenciais e do tempo pedagógico que foi modificado, em que nós estamos desde março nesse movimento remoto. Trabalhamos com o Centro de Mídias, com um belíssimo trabalho que vocês estão desenvolvendo nas diretorias de ensino, nas escolas, e que nós temos que priorizar nas aprendizagens essenciais para continuar o aluno, o nosso estudante, aprendendo, para que nós possamos estar atento à aprendizagem dele. E a matriz servirá para quê? Ela orientou a construção do material didático, que o material vai orientar também as avaliações diagnósticas. Nós estamos fazendo todo este nosso programa articulado. Então, nós vamos ter a avaliação diagnóstica, a partir dele, nós vamos ter as avaliações intermediárias, como o Caetano falou hoje de manhã, o processo produzido, então, todo ele pela Secretaria, pela SEDUC, que nós vamos fazer também a formação. Então, é um grande conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo, sempre com o foco na melhoria da aprendizagem do nosso aluno. O próximo. Como foi o processo de construção? Como que nós escolhemos? A partir de onde que nós fizemos isso? Onde nasceu tudo isso? Currículo. Sempre no currículo. Porém, como é que nós íamos fazer um recorte? Então, o resultado do SARESC do ano passado, do 2019, quais aquelas habilidades essenciais que ainda precisam que nós tenhamos a retomada, a recuperação. E também com a avaliação diagnóstica de entrada de 2020, que nós fizemos lá em fevereiro, que todos vocês fizeram. A partir daí, desses resultados, nós vimos quais as habilidades que ainda se encontram fragilizadas, para que nós tenhamos constantemente que estar atentos para essas retomadas.
E aí, como é que nós analisamos isso? O que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano insere essas habilidades essenciais. Então, vão estar conosco a do ano corrente e a do ano anterior. Por exemplo, se ele teve dificuldade esse ano de aprender uma questão de fração, mas as habilidades, por exemplo, que nós temos antes para poder apoiar, para ele desenvolver essa habilidade essencial, por exemplo, no sexto ano, ou outro objeto de conhecimento do outro ano. Então, por isso que é sempre importante nós estarmos atentos neste movimento de trabalhar o currículo e o que precisa para desenvolver esse currículo. O próximo, por favor. Então, vocês vão receber todo este material que nós estamos apresentando aqui, mas nós colocamos também a matriz que pode ser acessada neste link. Eu não vou abrir o link agora, mas quando vocês receberem todo esse material, vocês vão ter a oportunidade de ver esta matriz, de entender este desenho que foi feito para que nós possamos dar continuidade às aprendizagens. O próximo. E aí, retomando o currículo paulista do ensino fundamental, que vocês estão implementando este ano, estão desenvolvendo este ano, eu quero só dar uma recordada, uma retomada, quais são os códigos, qual é a configuração essencial que está lá das habilidades essenciais que estão no currículo, só para a gente retomar o código alfanumérico, porque vocês vão ver os exemplos que nós vamos colocar mais à frente, que vai ter esse código que está lá no currículo paulista do ensino fundamental, desde o primeiro ano até o 9º ano. Então, EF, o 6, o 9, LP 55, então eu vou dar uma pequena contextualização para que vocês possam dar uma retomada. O primeiro par das letras indica a etapa que essa habilidade se encontra, então ela está lá no ensino fundamental. O 6 e o 9, o primeiro par de números, então ele indica os anos em que se refere essa habilidade. Ela pode aparecer no 6º e no 9º ano, ou ela pode aparecer no 6º, no 7º, ou ela aparece no 4º e no 5º. Ela é de língua portuguesa, que é o segundo par de letras, que indica o componente curricular, e o segundo par de números indica a posição da habilidade. Então, que número que ela é essa habilidade que ela está lá no currículo? No caso aqui, nesse exemplo, ela se encontra na posição 55. É importante só para que nós não nos esqueçamos o que significa todo esse código alfanumérico da habilidade que se encontra no currículo. O próximo. Então, vamos ver como é que acontece com essa habilidade. Qual é a trajetória da habilidade no currículo, que ela vem vindo ao longo da vida do aluno desde o primeiro ano, e ela vai se aprofundando, ela vai perpassando essa trajetória, esse percurso educacional do aluno, até que ele possa fazer todo o trajeto dele da educação básica, né? Desde o primeiro ano até lá, quando ele encerra no ensino médio. A habilidade, então, tem um exemplo aqui que nós colocamos da habilidade essencial e que nós estamos chamando essencial e suporte. Por que nós estamos chamando de essencial e suporte? Nesse momento ele é essencial. Então, qual que é essencial aqui nesse exemplo? Resolver e elaborar situações, problema, que envolvam variação de proporcionalidade direta e assim por diante. Ela é essencial nesse momento no 7º ano. Para que eu possa desenvolvê-la, na minha sequência, na minha recuperação, eu vou olhar, que vocês vão ver quando vocês estiverem em contato com as sequências, que para chegar nessa essencial, que ele não pode deixar de ter desenvolvido esta habilidade, este objeto de conhecimento, que essa habilidade está ali, o que eu preciso de suporte? O que dá o alicerce para ele ser essencial? No 5º ano, ele já deveria estar aprendendo ali no 4º, no 5º ano, produzir diferentes escritas nas representações fracionárias, associar as representações 10%, 25%. Depois eu tenho lá no 6º ano resolver, elaborar situações, problemas que envolvam porcentagens. Eu vou dando alicerce e suporte
para que quando ele chegar no 7º ano, ele já esteja ali apto a desenvolver essa habilidade essencial. Se ele não está, ele se encontra em desenvolvimento, ou então ele já está num ponto de desenvolvimento, mas precisa aprofundar, então é todo esse trabalho que nós estamos realizando e apresentando para vocês hoje do programa de recuperação. Então, nós vamos ter aquelas habilidades que estão dando suporte, que eu tenho que retomar, que ela é do ano e séries anteriores, para desenvolver a habilidade essencial no ano em que ele se encontra. Porque como é que nós vamos dar continuidade ainda para 2021, se ele tem ainda fragilidades no desenvolvimento da sua habilidade? O próximo. Então, aqui é a mesma habilidade que nós estamos falando. Ela continua no currículo paulista e na trajetória dele. Então, olha, no segundo semestre de 2020, foi usado o currículo oficial do Estado de São Paulo. Então, a habilidade aparece no currículo paulista do ensino fundamental, ela vai dando suporte no 7º, no 8º, no 9º, e lá na primeira série do ensino médio, nós retomamos que é saber reconhecer relações de proporcionalidade direta, inversa, direta com o quadrado e assim por diante. Então, vocês estão vendo como que ela vai percorrendo a sua trajetória, essa habilidade, no desenvolvimento das aprendizagens do nosso estudante, e olha como ela continua dando suporte para o desenvolvimento. Se nós estivermos agora trabalhando com os nossos alunos da primeira série, este objeto de conhecimento que tem essa habilidade, lá nas nossas sequências didáticas, nós vamos fazer essas retomadas, se ele ainda não conseguiu desenvolver, e é onde que eu estou retomando que as sequências estão justamente construídas nesse sentido. Esta matriz foi construída dessa maneira para que nós possamos chegar na habilidade essencial e ele possa, então, ali desenvolvê-la e continuar a sua trajetória, o seu percurso educacional. O próximo, por gentileza. E aí, como é que nós vamos fazer, né? Qual é o guia orientador para a produção desse material? Esse material, ele tem ele foi construído, todo ele pensado justamente num planejamento que é, como diz a palavra, sequências, né? Ou sequências didáticas, ou sequências de atividades, que nós vamos ter um planejamento do uso do material. Nos anos iniciais, nós vamos ter em torno de 10 tempos para desenvolver uma sequência, né? Que ela tem em torno de 10 aulas para que possamos desenvolver todas as sequências, atividades. E nos anos finais, no ensino médio, nós vamos ter, então, 8 tempos de aulas para que nós possamos desenvolver, para cada vez mais chegar nesse momento. Aí nós vamos falar agora do programa de recuperação e aprofundamento, conhecendo as sequências. Então, agora eu vou falar a respeito das sequências. Como é que está construído esse material? Muito interessante, vocês vão gostar muito desse material, tenho certeza, porque ele já foi analisado por muitos de vocês, né, tiveram a oportunidade de a gente conversar a respeito disso. Então, eu vou falar dos recursos didáticos. Esses materiais, como o Caetano falou, ele vai ser impresso para todos, para o professor e para o aluno, e vocês vão receber aí, cada unidade escolar vai receber esses materiais. Então, o próximo, por gentileza. Então, vamos conhecer um pouquinho essa sequência de atividades? Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho. Para a língua portuguesa e matemática, nós vamos ter, então, este material, o Aprender Sempre, vai recuperar, aprofundar para todos os anos séries, e também sempre este material, nós pensamos, a nossa grande preocupação, sempre que ele está articulado com o material que nós já estamos desenvolvendo. Nós não poderíamos pensar no material de recuperação se não pensássemos no currículo, e este currículo, por meio da onde este currículo que a gente desenvolve no nosso cotidiano? Os nossos materiais do Ler, Escrever, EMAI e do São Paulo Faz Escola. E para os demais componentes, porque hoje nós estamos falando não somente de língua portuguesa e matemática, nós vamos ter um documento orientador, com indicação de habilidades essenciais, que também foi feito esse reporte
também foi priorizado e que mais à frente nós vamos falar a respeito também de todos os componentes, como nós vamos fazer essa retomada. E aqui, então, vai ser que vocês já conhecem, mas nós vamos mostrar, então, do livro do professor, conhecendo as sequências, atividades adicionais de língua portuguesa e matemática. Aqui está o caderno do professor. Um exemplo aqui de língua portuguesa do 7º ano e do 3º ano de matemática, que vocês, então, vão receber. Então, como é que essa sequência está estruturada? Então, como é que começa essa sequência? Esse slide aqui, eu gostaria que vocês tivessem assim, um olhar muito importante, porque ele traz aqui a nossa gestão da sala de aula. Quando nós vamos ter o material, vocês vão ver que ele tem esta conversa com o professor no material, para que ele possa desenvolver a atividade. Como é que eu começo a minha gestão da sala de aula? Na minha organização dos meus tempos e espaços, do objetivo da sala de aula. Este material é pensado desta maneira, dessa estrutura. Então, lá nos anos iniciais, que vocês já estão acostumados, vocês fazem isso na metodologia, nas estratégias, como é que vocês começam, que vocês fazem isso tão bem feito? O que vamos aprender? Como é que a gente inicia a nossa conversa com nossos alunos? O que nós vamos aprender? Nos anos finais de ensino médio, iniciando o trabalho com as sequências. Então, qual é a finalidade? Como é que nós vamos iniciar o uso dessa sequência? A gente tem uma conversa com os alunos, nós fazemos um levantamento do conhecimento prévio, do que eles sabem, por exemplo, a respeito lá de fração, de equação de segundo grau, ou de uma questão de química, de filosofia. Nós fazemos uma contextualização e o objetivo da aula que nós vamos apresentar, que está lá no material. Olha, hoje o objetivo da aula vai ser este. Aí nós vamos continuar, tanto nos anos iniciais, finais e médio, fazendo desenvolvimento e intervenções nos anos iniciais, vocês vão ver lá no material que eu vou apresentar daqui a pouco, e nos anos finais de ensino médio nós estaremos desenvolvendo, então nós vamos ter a sessão desenvolvendo. O que abarca o desenvolvimento e intervenções e desenvolvimento? Orientações para o desenvolvimento das atividades. Estar atentos nós, professores, quais as atividades, as estratégias de organização de tempos e espaços e como que eu faço as minhas intervenções. Como é que será que o nosso aluno, o nosso estudante, conseguiu chegar às estratégias que ele elaborou, do pensamento dele, do conhecimento dele cognitivo, para desenvolver e chegar naquele resultado? É muito importante, quando nós estamos fazendo recuperação, estar atentos a isso. Quais são as estratégias que os nossos alunos elaboraram? E depois, como é que nós fechamos a nossa gestão da sala de aula? Como é que nós fechamos o nosso trabalho no momento que nós estamos trabalhando a recuperação do currículo? O que nós aprendemos hoje? Que a gente pergunta para o estudante, que nós fazemos isso sempre. Então, nós vamos estar finalizando esse momento, sistematizando os conteúdos aprendidos. Olha, hoje nós tivemos a oportunidade de estar em contato com o texto narrativo, quais são as marcas desse texto narrativo. Então, nós vamos falando, olha, o que vocês conseguiram aprender hoje? Será que o objetivo da aula foi atendido? Nós vamos verificar se foi aprendido o objetivo dessa aula, dessa sequência para a recuperação. E os pontos de atenção para que nós possamos encadear para a próxima aula. Eu vi que eu consegui desenvolver até um ponto, mas eu tenho um oitavo ano que conseguiu chegar até um determinado momento e outro não. Então, nós temos que fazer as retomadas. Então, por isso que é importante esse slide que eu falei para vocês, porque orienta a nossa prática, a nossa gestão da sala de aula. O próximo. Olha, então, olha que bacana aqui. Agora, mostrando para vocês o caderno, como está. Olha a sequência dos anos iniciais, a estrutura do caderno do professor. Vocês estão vendo, para quem conhece o PNLD, que foi construído em U, é uma estrutura em que os professores gostam muito de trabalhar. Então, vocês estão olhando aqui, o que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, está aqui. O que nós aprendemos? Então, olha lá, organização da turma,
Aí depois nós vamos ter a atividade do aluno, a sequência didática, olha lá, Júlio César, Maria, Beatriz, Isabel, aprende sobre os números naturais. Ao mesmo tempo, eu vou estar em contato no material com o que é a atividade do aluno e a minha prática, as minhas etapas para o desenvolvimento da minha aula, da minha sequência. Então, o que vamos aprender, o que vamos desenvolver e o que eles aprenderam. O próximo. Também a mesma coisa aqui do professor. Então, a parte que eu trabalho o desenvolvimento e também o finalizando. Tudo que eu falei para vocês, da onde eu parto, onde eu desenvolvo e onde eu finalizo, vai estar acompanhando vocês nessas sequências didáticas e atividade espelha, né? A atividade do aluno e a nossa prática, a nossa gestão da sala de aula para desenvolver essas sequências de atividades. O próximo. E aqui, então, também, novamente, o caderno do estudante. Então, agora eu falei para vocês do caderno do professor, e esse aqui é o nosso caderno do estudante, do Aprender Sempre, que aqui, no caso, é do terceiro ano da matemática e do sétimo ano também de língua portuguesa, que é do estudante. Por gentileza. Então, aqui, olha, conhecendo as sequências também. Um exemplo. Então, olha aqui, ó. A sequência 1, que eu falei para vocês lá atrás. Então, tem um exemplo, ó. No aluno vai aparecer dessa maneira. A aula 1, nós vamos fazer o ditado de números. Novamente, o que nós vamos aprender hoje? Então, nós vamos colocando o que nós vamos aprender, desenvolver e finalizar. O próximo. Olha que bacana aqui, olha, conhecendo as sequências de atividades do caderno do estudante de língua portuguesa. Sistematizando, que vai ter a aula, né? Sistematizando e revisando o texto. Esse é outro exemplo como o material está construído no caderno do estudante. O próximo. Então, eu quero falar para vocês que as sequências didáticas, elas do Aprender Sempre, volume 3, porque vocês já receberam o volume 2 esse ano. Elas estão disponíveis lá no site do currículo. Tudo que vocês precisarem de material, de recorte de sequências didáticas, do Aprender Sempre, está lá, estão aqui nesses links. E se vocês quiserem, então, já entrar depois que vocês receberem todo esse nosso material de hoje, navegar, então, nos links para conhecer esse material do volume 3 do Aprender Sempre, das sequências didáticas do Programa de Recuperação e Aprofundamento. E aí, nós vamos ter um entrelaçamento entre as sequências e os materiais regulares. Isso foi algo que nós, durante a nossa construção, como é que nós poderíamos fazer aqui? Paty, antes de eu falar essa parte, a Patrícia, que está no estúdio me dando apoio para o Vinícius, tem alguma pergunta para ser colocada ou eu continuo aqui que eu já falo do entrelaçamento? Tem sim, Valéria. A gente tem muitas perguntas vindo da rede, inclusive, para saber, os slides, eles trazem muitas informações. Aí a pergunta que está sendo bastante bem feita, né, é se esse material da formação vai estar disponível para que os professores possam acessar. Paty, obrigada. Excelente pergunta, professores. Isso mesmo. O nosso pensamento sempre trabalhar articulado. Como é que nós vamos trabalhar articulado? Currículo, matriz de habilidades lá, colocadas ali, mas como é que nós vamos estar atentos para o diagnóstico, a avaliação e a formação? Justamente isso. Então, hoje de manhã, quando o João Freitas falou da EFAP e o Caetano, eles falaram, nós vamos trabalhar as ATPCs, as formações, em cima dessas sequências didáticas e sequências de atividades de todos os anos sérios. Viu que sensacional de manhã, quando todo mundo vai ter a oportunidade de o professor entrar ali na formação para, por exemplo, eu dou aula no sexto ano e no sétimo. Eu vou ter a oportunidade de fazer a formação, de estar ali no sexto ano sobre aquela sequência didática e no sétimo ano. Então, é muito importante, ela vai estar sempre na formação. É o momento de nós conversarmos como é que foi o nosso trabalho na gestão, quais são ainda os momentos que eu tenho que dar mais atenção, quais aqueles outros momentos que eu consegui avançar. É lá na formação que nós vamos conversar a respeito
de todo esse movimento que nós vamos trabalhar em cima dos materiais. Tá bom? Mais alguma, Paty? Que tem vindo algumas perguntas sobre a disponibilização dos slides, né, que a gente está usando aqui hoje. E aí, em seguida, acho que hoje mais tarde, a gente vai enviar para as diretorias de ensino, para as escolas, justamente para eles terem facilmente o acesso e também a gravação das formações de hoje, para vocês poderem assistir com mais calma depois também. E aí, acho que até eu gostaria de complementar também uma pergunta que tem aparecido bastante, né? Por exemplo, da professora Daniela, se esse material vai vir no formato físico para o professor. E a resposta é que sim, é para todos os anos séries, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio vai ser disponibilizado esse material. Já está no site da EFAP desde esse momento e também vai ser entregue fisicamente para as escolas, tanto o material do aluno quanto do professor de língua portuguesa e matemática. Obrigada, Vinícius. Mais alguma colocação? Eu posso ir seguindo? Pode seguir. Tá bom, então. Obrigada, Vinícius. Então, eu vou dar continuidade ao nosso momento aqui. Então, por gentileza, Vinícius, tá? Do entrelaçamento. Para que a gente, tudo tá juntinho. Vamos lá? Então, para que nós... Volta uma, Vinícius, por gentileza, bem. Isso, bem. Então, vamos lá. Nós estamos lá, vocês vão perguntar assim, mas eu paro de fazer o que eu estou trabalhando do material e aí eu agora faço a recuperação. A recuperação é nesse primeiro momento para nós tomarmos contato de onde o aluno se encontra nesse retorno e continuidade também com os nossos materiais. Tudo que foi construído na matriz, essas atividades, ela está com os nossos materiais, entrelaçados com os nossos materiais, Ler, Escrever, EMAI e São Paulo Faz Escola. Quais são essas situações? Nós vamos recuperar e aprofundar essa aprendizagem dos anos anteriores, que por algum motivo ainda o aluno não conseguiu desenvolver, permite o avanço das habilidades do próprio ano série, esse nosso trabalho. Então, por exemplo, habilidades que serão essenciais para desenvolver o percurso do quarto bimestre, e para preparar o estudante para o ano seguinte, que este é a nossa grande preocupação de 2020 e 2021, porque todo esse movimento que nós estamos fazendo, estamos apresentando hoje, vai continuar durante toda a trajetória do nosso estudante para 2021, para que nós possamos cada vez mais possibilitar a aprendizagem dos nossos alunos. O próximo, Vitor. Então, como é que eu fiz? Então, os diferentes materiais estão articulados ao currículo e, em conjunto, então, irão contribuir para garantir as aprendizagens essenciais. Eu não posso pensar, então, assim, como é que esse aluno vai avançar se ele ainda se encontra com alguns momentos deles e lacunas nas suas aprendizagens, na sua aquisição do conhecimento, das habilidades. Então, nós vamos mostrar essa articulação entre as sequências didáticas e atividades, aos materiais vinculares. Então, a seguir, vocês vão poder observar os exemplos que nós vamos fazer aqui para mostrar como é que nós fizemos esse pensamento de entrelaçar. Por gentileza, Vi. Então, olha aqui, ó. Então, a sugestão de sequências aqui é um exemplo de atividade dos anos iniciais. Então, essa sequência está lá no EMAI, lá no terceiro ano, do volume 1. As habilidades, vocês estão vendo lá, são habilidades dos nossos materiais. As sequências estão justamente entrelaçadas, que elas não nascem ou não nasceram em algo que não seja o currículo, que não estejam nos nossos materiais. Vocês vão ver as atividades que vão estar desenvolvidas, e aí depois eu trabalho isso e eu retomo ali no meu material de São Paulo Faz Escola do EMAI, eu vou fazer uma atividade, por exemplo, essencial daquele momento, daquele bimestre, lá no quarto bimestre. Então, se eu conseguir olhar e falar, nossa, nesse momento eu precisava desenvolver essa aqui do quarto bimestre, uma habilidade no sentido do texto. O que eu preciso? Olha, nas sequências eu já desenvolvi tudo que ele não tinha conseguido ainda alcançar. E aí, quando eu vou desenvolver no meu material do quarto bimestre, eu vejo o quanto ele conseguiu avançar, porque ele já tem, nesse trabalho que nós estamos fazendo, apresentando para vocês,
das sequências didáticas, a habilidade que deu suporte para ele alcançar a habilidade essencial que está lá no nosso material regular do quarto bimestre dos anos iniciais, finais e médio. Então, este é o grande suporte que a gente quer falar para vocês. E também aqui tem um exemplo de entrelaçamento do sexto ano também, um objeto de conhecimento que eu quero desenvolver ali do sexto ano, qual é a habilidade essencial, qual é a articulação com os materiais. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande de mostrar que tudo que nós estamos falando não estão estanques, elas estão todas elas articuladas, entrelaçadas, para que você possa fazer, professor, gestores, que estão nas diretorias, que estão nas escolas, que possam dar continuidade ao trabalho de vocês, do seu cotidiano, na aprendizagem dos estudantes. O próximo, Vi. Então, antes disso aqui, mais alguma pergunta, Vi, desse meu momento que eu apresentei? Acho que tem algumas perguntas para explicar um pouco melhor, né, o que são as habilidades essenciais e qual que é a relação com as habilidades estruturantes, né, que é uma nomenclatura que a rede já está acostumada há algum tempo, né? Então, por exemplo, o professor João colocou aqui, habilidade, suporte e a base para atingir a essencial. Quer responder primeiro essa pergunta? Isso mesmo, professor. Quando nós estamos falando de suporte, nós estamos falando ali o alicerce para desenvolver. Como é que eu vou conseguir que o aluno, por exemplo, desenvolva uma habilidade que esteja lá no oitavo ano, se ao longo da vida dele, todas essas habilidades que não foram desenvolvidas nos anos anteriores, não foram desenvolvidas para ele chegar na essencial. Mas eu não quero me adiantar, porque os exemplos que vão ser colocados agora, você vai entender melhor. Eu vou deixar que as meninas falem, mas você vai ver que no ano ela é essencial. Então, por exemplo, uma habilidade hoje, o sexto ano ela é essencial. O ano que vem, no sétimo, ela vai ser suporte para desenvolver a essencial do sétimo. É isso mesmo, professor João. Ela é suporte para a essencial desenvolver. Como é que nós vamos fazer agora, nós estamos aqui, dar um exemplo, como que acontece isso nos anos iniciais? Então, nós vamos ter agora a Mariana, ela trabalha conosco no Centro dos Anos Iniciais, e ela vai mostrar para vocês um exemplo de tudo isso que eu falei até agora, como que aparece nos anos iniciais, e ela vai falar. Olá, Mariana, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos os colegas. Essa tarde fria, né? Eu estou aqui também remotamente, em São Bernardo do Campo, é bem frio aqui, minha terra. E vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o trabalho que a equipe de anos iniciais, a equipe técnica curricular desenvolveu. Então, elas fizeram um trabalho de entrelaçamento, né? Dos materiais. Então, nossos materiais, com os nossos materiais regulares, que é o Ler, Escrever e EMAI, e o material de recuperação, que é esse material que vocês vão receber. E eu vi também que bastante gente tem perguntado, bastante professores perguntando sobre esse material físico, né? Se vai receber o material físico. Então, sim, vocês vão receber o material, os professores vão receber o material e os alunos vão receber o material todos os anos. Então, anos iniciais, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano vai receber, para que justamente a gente consiga fazer esse trabalho articulado. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre esse movimento, esse exercício que a equipe curricular de anos iniciais fez, tá bom? Pode colocar o slide, por gentileza? Então, vamos lá. Aqui, a gente vai falar sobre o entrelaçamento. Então, como exemplo, a gente está trazendo a sequência didática 1 do terceiro ano de anos iniciais de língua portuguesa. Então, nós vamos falar do terceiro ano especificamente e do material de língua portuguesa. Então, o primeiro movimento que as meninas fizeram, da equipe, foi olhar para as habilidades. Então, houve esse entrelaçamento das habilidades do currículo paulista, e aí, posterior aos materiais. Então, elas foram olhar esses materiais. Então, a gente selecionou aqui
duas habilidades que estamos considerando nesse momento como sendo essenciais. Então, é a EF 35 LP01, então 35, terceiro, quarto e quinto ano, ler e compreender silenciosamente, em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros textuais variados. E a EF 35 LP03, identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. E aí o objeto de conhecimento de ambas habilidades é a compreensão e leitura. Então, quando as meninas quando a equipe fez análise dos materiais de recuperação, foi observar, e aí a gente fez análise também do material em paralelo com os nossos materiais. Então, o que a gente observou? Que essas habilidades, elas aparecem no terceiro ano muito fortemente. Então, a gente tem, durante toda a sequência do terceiro ano, essas habilidades, elas aparecem bastante. Então, nós estamos entendendo que ambas são essenciais neste momento, né, para o terceiro ano, e elas também aparecem no nosso material regular, que é o ler e escrever, né, nosso material de língua portuguesa, regular de língua portuguesa. E aí, aqui nesse último retângulo, a gente está fazendo a relação com o material regular. Então, vejam lá. As habilidades são trabalhadas no ler e escrever de terceiro ano, volume 1, na unidade 2, na seção de atividades habituais de leitura, atividades 1, 3 e 4. No volume 2, elas aparecem também na seção de atividades habituais de leitura, atividade 1. Então, esse movimento de análise que a equipe curricular fez, observou-se que essas habilidades, as duas habilidades, elas aparecem tanto no material de recuperação, de recuperação e aprofundamento, que foi desenvolvido para este momento, quanto no nosso material. Então, pensamos que desta forma viabiliza para o professor, né, para nós, para o professor que está na escola, na sala de aula, então viabiliza esse entrelaçamento, esse trabalho. Então, ora, eu posso fazer um trabalho com as sequências de atividades de recuperação, e ora eu posso fazer o trabalho de recuperação e aprofundamento, e em outros momentos eu volto lá para o ler e escrever e para o EMAI, que eu dei o exemplo aqui do ler e escrever, mas no EMAI também está assim. E como a Valéria mostrou anteriormente, ela mostrou um exemplo de matemática. Então, vocês vão ver, quando vocês tiverem acesso ao material, vocês vão ver que lá está escrito assim, por exemplo, do EMAI, ele tem a tabela, né? Então, na atividade 2 do terceiro ano do EMAI, da recuperação da sequência didática, eu consigo vislumbrar, consigo ver essa mesma habilidade em tal sequência do EMAI. Isso já está posto no material, tá? E aí, assim, quando a gente fala de língua portuguesa, que nem eu dei exemplo de duas habilidades agora, que a gente está considerando como sendo habilidades essenciais. O que pode acontecer? No material, nas sequências de recuperação e aprofundamento, a gente pode ter um gênero, né, alguns gêneros diferentes dos gêneros que a gente está considerando no ler e escrever. Então, pode ser que a gente tenha diferenças de gêneros, mas a habilidade é a mesma, tá? O intuito é o mesmo. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer sobre anos iniciais, tá bom? Obrigada, boa tarde a todos. Agora eu passo a palavra para a Márcia, que é da equipe curricular de língua portuguesa. Ela vai falar um pouquinho do movimento que eles fizeram de língua portuguesa nos finais. Obrigada. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos, a todas. Prazer imenso estar com vocês nessa tarde para falar como se deu o entrelaçamento das habilidades que serão apresentadas aqui para vocês, do material de recuperação, né, com o nosso currículo oficial. Tá? Eu sou a Márcia Corrales, sou da equipe curricular de língua portuguesa. De início, a equipe separou para vocês uma habilidade de exemplo para a gente poder conversar sobre o nono ano, né? Como que acontece, como que se deu essa habilidade essencial do nono ano e quais foram as habilidades escolhidas, postas como habilidade de suporte, tá bom? Então, o slide, por favor.
Aqui nós temos, né, a Valéria já explicou para vocês a questão da habilidade essencial, a leitura que se faz aí desse código, né, alfanumérico. E o que nós temos nessa habilidade essencial é identificar o uso de recursos persuasivos, títulos, escolhas lexicais, construções metafóricas, explicitação ou ocultação de fontes de informação, entre outros, né, em texto argumentativo. Observe que a habilidade essencial tem como foco, embora ela esteja prevista para o 6º e 7º ano, ela foi apontada no 9º ano como uma habilidade que os alunos apresentam ainda dificuldade, né? Então, o que vocês podem observar é que nós temos aqui como verbo de comando identificar. Ora, o nosso aluno, quando ele observa esse uso do recurso persuasivo e texto argumentativo, né? Como que ele faz essa leitura? De que forma que esses recursos estão se tornando um texto ou um discurso mais convincente, com um propósito mais bem definido? Então, está faltando alguma habilidade anterior a essa para que o nosso aluno possa atender a essa dificuldade dele, né? E aí nós temos como objeto de conhecimento efeitos e sentido, justamente pensando nessa questão dos recursos persuasivos em textos argumentativos. E qual foi a relação que foi analisada pela equipe de língua portuguesa, né? Equipe curricular? Qual é a relação dessa habilidade com a atividade preparada no material de recuperação com o currículo oficial? Como que a gente consegue fazer isso, né? A relação com o material regular, ela se dá no currículo oficial no volume 1 e no volume 2, né? E aí vocês podem dar uma verificada na questão do 9º ano mesmo, né? O objeto de conhecimento e a relação de todo esse seu material. O próximo slide, por gentileza. Aí, no caso, nós temos habilidade de suporte. Vocês podem perceber que nós temos a 14A e a 14B. O que significa isso? Uma, na verdade, ela é a continuidade da outra, ela desencadeia a outra habilidade. Vocês podem perceber a proximidade delas. Olha, a 14A, nós temos em analisar textos orais escritos, o movimento de sustentação, refutação e negociação de argumentos. A 14B, no seu desdobramento, né, seria a palavra mais correta, né, uma é o desdobramento da outra, significa que seria analisar em textos orais escritos a força persuasiva dos argumentos utilizados. Então, vocês conseguem perceber a ligação dessa habilidade da 14A e da 14B, né, sendo um suporte para ser trabalhado lá com aquela habilidade que foi posta como essencial. Vale ainda destacar que, nesse momento, a habilidade, aqui a 14A e a 14B, elas são colocadas com habilidade de suporte. Mas pode haver momentos, né, que ela também venha a ser uma habilidade essencial. Então, não é porque ela está aqui com habilidade de suporte, a gente vai colocar aqui, a 14 e a 14B vai ser sempre habilidade de suporte. Isso não, tá? Então, é necessário verificar o desempenho dos alunos nas avaliações externas, vai nos apontar qual é a habilidade essencial, né? E aí nós vamos buscar outros para poder dar suporte a essa essencial. Nesse caso, nós temos o verbo de comando no desdobramento dessas duas habilidades, o analisar. E é possível que vocês consigam perceber nessa questão como da forma como foi colocado aqui como exemplo, a progressão dessa habilidade de suporte para que ela possa chegar até a habilidade essencial. Nós temos aqui, nesse caso, o objeto de conhecimento, a estratégia de produção.
planejamento, realização e edição de entrevistas orais. Aquela questão dos textos argumentativos, dos recursos persuasivos, no planejamento, na estratégia de produção. Então, faz todo um suporte para que o aluno possa avançar na sua aprendizagem. Na relação com o nosso material regular, nós temos o volume 2, o nono ano, no volume 2, na situação de aprendizagem 1, acessando textos cibernéticos. Então, quer dizer, mesmo com material de recuperação, é possível fazer toda essa relação que nós temos com o nosso material oficial, da forma como foi trabalhado, aí no caso, no volume 2, do nono ano. Tá? Próximo slide, por favor. Vocês perceberam que a outra habilidade de suporte era analisar. Nós tínhamos o desdobramento 14A e 14B, né? E o verbo de comando era analisar. Aqui, nessa 15, nós temos o quê? Utilizar. Utilizar nos debates operadores argumentativos que marcam a defesa de ideia e de diálogo com a tese do outro. Então, vocês conseguiram perceber toda essa progressão que se deu nessa habilidade de suporte? Isso é importante, porque são essas habilidades de suporte que vão nortear lá as atividades, a intervenção do professor, que vai fazer com que a aprendizagem caminhe, né, para que o aluno chegue a atender, no caso, atender mesmo a aprendizagem que estava tida como uma aprendizagem em atenção, uma aprendizagem que os alunos estavam precisando de mais intervenção, né, para poder evoluir. Aí, no caso, nós temos como objeto de conhecimento, né, o estilo, da forma como ela vai se dar, como o aluno vai organizar toda essa questão dessa análise, dessa utilização de todos esses operadores argumentativos, né, nos debates. E na relação desse material da recuperação com o nosso currículo oficial, é possível fazer uma articulação no nono ano também, no volume 2, mas aí, no caso, na situação de aprendizagem 2, seria em gêneros publicitários. Então, seja, toda essa relação que nós temos, na verdade, com material de recuperação, com esse aprender sempre, ele está ligado também com o nosso currículo oficial, né? As habilidades estão pensadas naquela que foi apontadas pelos alunos, as avaliações externas, tidas como habilidade de atenção, que se tornaram uma habilidade essencial, e a forma como foi organizado, pensando na questão das habilidades de suporte, para dar toda essa atenção, para que o professor possa trabalhar na sala de aula de uma forma mais significativa, com intervenções mais pontuais para atender a demanda de todos os alunos. Bom, na parte de língua portuguesa, até o momento, era isso que eu gostaria de apresentar. E agora eu passo a palavra para Sandra, que é da equipe curricular de matemática. Ela vai estar conversando um pouco com vocês como a equipe de matemática fez todo esse entrelaçamento também. Sandra. Obrigada, Márcia. Boa tarde a todos. Quero agradecer. Bem, como a minha colega Márcia acabou de apresentar, o entrelaçamento entre a área, né, de língua portuguesa, o componente curricular, eu vou trazer duas situações, né, que a equipe curricular de matemática analisou, né, a partir das sequências de atividades do programa de recuperação e aprofundamento, como que o material do São Paulo Faz Escola, o nosso currículo, né, o currículo vigente do ensino médio, se entrelaça com esse material. Então, eu vou pedir, por gentileza, o primeiro slide. Bom, a primeira situação, como vocês podem observar, na habilidade essencial, a nossa diretora Valéria já comentou sobre o código, né? Vocês podem perceber que o código que aparece aí é de uma habilidade essencial do 7º ano, né? Dos anos finais. Acontece que, durante a análise desse material, como ele foi construído, né, o programa foi construído com base em referenciais de avaliações do SARESP, a avaliação de entrada,
foi diagnosticado que os estudantes, né, da primeira série do ensino médio ainda não apresentaram resultados, né, satisfatórios no desenvolvimento dessa habilidade do 7º ano. Né? O que essa habilidade do 7º ano diz? Né? Resolver e elaborar situações, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de primeiro grau redutíveis à forma x mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. E o objeto de conhecimento é a equação polinomial de primeiro grau. Então, embora seja uma sequência, né, de atividades de recuperação que será aplicada na primeira série do ensino médio, vocês podem observar que se trata de uma habilidade dos anos finais, né? Então, o programa de recuperação vai iniciar, né, nessa primeira etapa com essa habilidade, para que os estudantes possam aí, então, consolidar, né, e aprofundar esse conhecimento. Nesse sentido, qual é a importância, né? Qual a relação que tem com o material vigente do ensino médio? Bem, não se trata de uma habilidade específica do ensino médio, resolver e elaborar problemas, porém, o material, né, todo o material São Paulo Faz Escola, ele está dividido por tema. Então, esse objeto de conhecimento, essa habilidade de resolver e elaborar situações é essencial para que o aluno, né, o nosso estudante, possa perpassar por todo o desenvolvimento do tema de álgebra do ensino médio. Então, eu estou ressaltando esta questão, por quê? Porque se vocês forem lá olhar as habilidades essenciais do currículo vigente do ensino médio, não temos lá uma habilidade de resolver e elaborar situações, problemas que envolvem equações polinomiais. Porém, né, no decorrer de todo o tema álgebra do ensino médio, a gente sempre vai precisar desse objeto de conhecimento, né, ou seja, usar novamente para consolidar outros problemas. Bem, essa é uma situação. A segunda situação que eu vou pedir para apresentar agora, pedir para o próximo slide, ainda, né, na primeira série do ensino médio, nós temos aqui um outro estudo que nós fizemos de entrelaçamento. Então, a equipe curricular se preocupou em olhar aí detalhadamente esse programa de recuperação para que a gente pudesse direcionar o entrelaçamento entre os materiais. Então, por exemplo, a habilidade essencial que aparece agora é uma habilidade do ensino médio. Saber construir polígonos regulares e reconhecer suas propriedades fundamentais. Saber aplicar propriedades dos polígonos regulares no problema de pavimentação de superfícies. Então, ambas habilidades estão no nosso currículo vigente do ensino médio. O objeto de conhecimento, polígonos regulares, quadrado e triângulo equilátero. A habilidade suporte agora é uma habilidade do 7º ano. Então, o programa de recuperação, ele está com base na habilidade suporte. Neste caso, uma do 7º ano também, que é de calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de polígonos, preferencialmente vinculados à construção de mosaicos e ladrilhamento. Então, observe o seguinte, na habilidade suporte, que é a habilidade que nós vamos encontrar atividades, sequências de atividades no programa de recuperação, nos cadernos, né, do Aprender Sempre, ela será suporte para o estudante chegar a essa habilidade essencial, que é o saber construir, que é o saber aplicar. Então, se a gente olhar os verbos, a gente pode perceber que no suporte nós temos o calcular e na essencial do ensino médio já é um aprofundamento, ele precisa saber, né? Então, ou seja, ele tem que saber construir, ele tem que reconhecer os ângulos internos e aplicar essas propriedades. A relação estabelecida, né, entre o material regular que nós temos aí, existem algumas atividades, né, sobre a habilidade essencial, né, no currículo, no São Paulo Faz Escola, aliás, no volume 4 de 2020. Então, lá no caderno da primeira série, vocês vão encontrar atividades que têm relação com a habilidade essencial, e o material de recuperação vai dar suporte para os nossos estudantes consolidarem essa habilidade essencial.
Então, foi essa a nossa análise, a análise da equipe curricular. Quero agradecer e passar a palavra para a Valéria. Obrigada, Sandra. Obrigada. O nosso pensamento foi justamente esse, em que nós pudéssemos passar, então, para os nossos professores, nossos gestores que estão conosco, entender que toda essa construção da sequência didática, ela está toda ela articulada com todos os nossos materiais. Eu agradeço a Mariana, agradeço a Márcia, a Sandra. Então, agora nós vamos dar continuidade à apresentação dos materiais, que vocês vão ver daqui a pouco os exemplos de os outros componentes curriculares. Por gentileza, Vini, o slide, vem. Então, vamos lá. Tem alguma pergunta, Patrícia, Vinícius, antes que eu passe essa parte? Sim, o professor Djalma, ele fez uma pergunta relacionada às nossas habilidades essenciais que a gente lançou até agora, que a gente vem divulgando desde o momento em que a gente começou o ensino remoto, e essas habilidades que a gente está falando do programa de recuperação. Ele pergunta se elas estão de acordo, as habilidades essenciais que nós selecionamos para o primeiro, segundo e terceiro bimestre, com as habilidades que estão dentro do material que vai no programa de recuperação. Então, até se puderem conversar se há essa temporalidade ou se ela altera, se há uma alteração também do objetivo, né, do foco do material, acho que ia ser importante antes até de passar para a Ana. Tá bom, obrigada, Patrícia. Ele quer saber se ao mesmo tempo que nós estamos desenvolvendo a atividade da sequência didática, se está ao mesmo tempo sendo utilizada lá no quarto bimestre, no terceiro bimestre, se há essa correspondência. A correspondência, professora, na própria habilidade, como o exemplo que as meninas acabaram de dar para vocês. A correspondência está ali, para eu desenvolver a habilidade essencial daquele bimestre que eu estou trabalhando, daquele bimestre que eu estou desenvolvendo, o que ainda falta eu trabalhar com este aluno para eu chegar àquilo que você me perguntou agora, para eu chegar naquela habilidade do quarto bimestre que ele precisa na trajetória dele de 2020, e ter o conhecimento, e ter aprendido para que ele possa poder, em 2021, continuar os seus estudos. Claro que ela não vai estar constantemente ali igualzinho, mas o nosso pensamento sempre foi, neste momento aqui dessa construção desse material, que ele possa desenvolver o que ele ainda não conseguiu aprender para atingir a habilidade essencial que nós estamos colocando aqui. E sempre, professor, se naquele momento no quarto bimestre, na sequência didática que vocês estarão trabalhando, precisar retomar qualquer objeto de conhecimento, ele vai estar lá, às vezes, no material do primeiro bimestre, no material do segundo, no material do terceiro, e nós tivemos a preocupação de pontuar, de colocar isso no material, chamando atenção para a sua prática nesse sentido. Olha, ele aparece no quarto ano, no quinto ano, não precisa ser necessariamente retornado ao material, mas sabemos que, por algum motivo, ele não conseguiu atingir e como que essas sequências nesse projeto de recuperação vão auxiliar para que a gente possa alicerçar esse aluno na continuidade dos seus estudos. Mais alguma parte? Teve uma pergunta sobre a numeração das habilidades. Eu estou sem teu retorno. Estou sem retorno. Consegue ouvir? Do estudo, está sem. Agora, fala, Paty. Teve uma professora que a gente não conseguiu pegar o nome, que ela fez uma pergunta de por que a numeração final das habilidades que a gente vem apresentando do programa de recuperação, por que elas não vêm sequenciais, né? Ela vem, por exemplo, a professora Márcia tinha falado de uma habilidade essencial que era do 6º e 7º e uma habilidade de suporte do 8º e do 9º. Aí ela pergunta sobre a numeração, se elas seriam sequenciais ou não. Acontece que, então, lá no Currículo Paulista, professora, não sei se isso é legal, gostei. Lá no Currículo Paulista, vocês vão ver que tem todas essas habilidades, elas são construídas nessa numeração seguindo o ano série.
porque ela vai caminhando. Então, uma habilidade, ela pode aparecer, a mesma habilidade, em mim vocês vão ver bastante isso, ela pode aparecer, essa habilidade, no 3º ano, ela pode aparecer no 5º ano, ela pode aparecer no 6º ano, é por isso que você não pode ter a mesma numeração, professora, porque você está fazendo um aprofundamento dessa habilidade, ela pode ser lá nos anos iniciais, ela vai ser o número 20, é um exemplo, e depois vocês vão vendo que ela vai mudando, de acordo com o que você vai ver lá no currículo. O importante é que ela pode, às vezes, quando vocês puderem, por gentileza, dão uma entrada lá no site do Currículo Paulista, abre um pouquinho lá o Currículo Paulista, vocês vão ver como é que está toda essa organização, muito interessante, e que vocês vão ver em língua, nos objetos de conhecimento e nas habilidades, mostrando para vocês, por exemplo, que ela pode, aquela habilidade estar lá, ela aparece no 4º, ela aparece no 5º, ou nos anos finais ela aparece no 6º, ela aparece no 7º, é estar atento aonde essa habilidade está percorrendo. A habilidade, ela vai estar na trajetória desse aluno durante toda a educação básica dele, para que ele possa sair da educação básica com os conhecimentos essenciais para a continuidade da vida dele. Então, por isso que é importante vocês estarem atentos, quando vocês puderem pegar lá no Currículo Paulista, vai ter também, dá uma lidinha a respeito disso, para vocês entenderem, se apropriarem. É muito interessante, eu gostei da pergunta. Agora, por gentileza, Vi, vamos continuar, bem? Sim, podemos continuar. Acho que eu passo a palavra, então, agora para... Estou sem retorno, Vi. Oi, você está me escutando agora? Oi? Oi? Agora eu vou passar a palavra para a Ana Joaquina, que vai falar um pouquinho mais justamente sobre a recuperação e aprofundamento nos demais componentes curriculares, além de língua e matemática, que inclusive é uma questão que tem aparecido bastante aqui no chat, e agora a Ana vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, Vini. Obrigada, Vinícius. Boa tarde a todos e a todas, os profissionais da educação. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos outros componentes curriculares, que eles são importantes também para a educação integral do estudante. O slide, por favor. Então, nós começamos aqui com o objetivo, né, que é apresentar o programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos outros componentes curriculares. Como eu disse, os outros componentes curriculares contribuem para a educação integral dos estudantes. Nós utilizamos como documentos de referência o Currículo Paulista, Ensino Fundamental, e o Currículo do Estado de São Paulo, no caso do ensino médio. Próximo slide. Então, como vamos trabalhar isso? Então, vocês irão receber, por volta do dia 14 a dia 18 de setembro, um documento orientador com as indicações das habilidades essenciais do primeiro e segundo bimestres. Essas habilidades essenciais vão nortear vocês para a elaboração das sequências de atividades, né, dos outros componentes curriculares. Além desse documento orientador, nós também teremos aulas do Centro de Mídia alinhado também à matriz de habilidades essenciais. Próximo. Então, aí nós fizemos um estudo, eu vou falar do componente química, né? Esse documento orientador, ele terá os outros componentes, né? Uma habilidade como exemplo, sugestão para vocês, de todos os componentes do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio. Então, essa matriz de habilidades essenciais, ela é super importante para a elaboração dessas sequências de atividades. Próximo slide. Aí, a equipe curricular de Química, lá do Centro de Ensino Médio, fez um estudo, né, das habilidades desde os anos iniciais. Aqui, ó, reconhecer e comparar a característica dos objetos do cotidiano. Próximo. Aí você vai no segundo ano, você tem aqui identificar materiais, propor uso de diferentes materiais. Aí você vai para o terceiro ano. Próximo. Classificar em diferente amostra do solo aqui, as suas características como cor, textura, cheiro, tamanho.
Aí eu vou para o quarto ano, que é identificar, né, misturas da vida, investigar as transformações, concluir que algumas mudanças sobre aquecimento e resfriamento. Aí você vai para o outro ano, próximo. Quinto, explorar fenômenos da vida cotidiana. Aqui nós temos que identificar e relatar o uso de materiais e objetos do cotidiano. Então, aqui nós percorremos os anos iniciais para chegar ao meu objetivo, que será a aula de Química da primeira série do ensino médio. Próximo. Aí, no sexto ano, você tem a classificar como homogêneas e heterogêneas, observar e identificar evidência de transformações químicas, selecionar métodos adequados para a separação de sistemas, né, aqui. E tem aqui associar a produção de medicamentos, aqui no sexto ano. Aí eu vou para o sétimo. Discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis. Aqui eu estou trabalhando combustíveis, estou trabalhando máquinas térmicas. Oitavo. Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis. Outro ponto muito importante, né? Como energia utilizada nas residências, comunidades, os recursos sustentáveis aí. Aí eu vou para o nono, investigar as mudanças de estado físico, explicar, identificar e comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos numa transformação química. Então, aí eu fiz o percurso dos anos finais, né? Desde o sexto, sétimo, oitavo, vocês estão vendo que tem um encadeamento dessas habilidades. Agora eu vou chegar à primeira série do ensino médio, que é reconhecer a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. O exemplo que eu vou trazer para vocês aí de sugestão de sequência de atividade é exatamente em relação à primeira série do ensino médio. Mas nós continuamos ainda, próximo slide, aqui, na segunda série, o que eu vou trabalhar aqui, transformações químicas envolvendo o tratamento de água, identificar transformações químicas envolvendo energia elétrica. Então, aqui, nós também temos as transformações químicas, só que um pouco mais aprofundado. Aí, nós vamos para a terceira série do ensino médio. Próximo. Reconhecer as transformações químicas que não se completam. Aqui a gente vai trabalhar equilíbrio químico. Aqui a gente vai trabalhar a comparação, né, do rendimento de um equilíbrio químico. Aqui vai reconhecer as transformações químicas. Então, a partir daquela habilidade que eu escolhi para desenvolver a sequência de atividade, eu trago todo o encadeamento dela desde os anos iniciais, paro no ensino, na primeira série do ensino médio, que é onde eu quero a minha sequência de atividade como sugestão, que foi desenvolvida pela equipe curricular de Química, e depois eu passo para vocês aí o que acontece na segunda e terceira série. Então, aí a gente fez um encadeamento da matriz de habilidades essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes no componente Química. Próximo. Aí, o que foi feito pela equipe curricular de Química, eles pegaram como exemplo, né, uma atividade de Química aí para ser trabalhado. Nós estamos utilizando aqui os 3 parâmetros que foi utilizado no material de Matemática e Língua Portuguesa, que é ativação inicial. Então, aí nós vamos ter o levantamento do conhecimento prévio dos estudantes. Aqui eu coloquei como pode ser esse levantamento, né? São sugestões. Elaboração de perguntas, experimentos, testes, textos científicos, entre outros. E também nós podemos fazer a contextualização, porque quando a gente trabalha a transformação química no sistema, no dia a dia, no sistema produtivo, está muito relacionado à nossa vida diária, né?
Então, aqui a gente pode fazer contextualização com o cotidiano do estudante. Na escola, ó, estudante, você viu se ocorreu uma transformação química aí quando você chegou na escola? Na sua casa, você viu algum exemplo de transformação química? Na sua comunidade? Então, a ideia é fazer essa contextualização com o dia a dia do estudante. E o objetivo da aula, quando você prepara um exemplo de atividade, é se você chegou à habilidade, né? Que a minha habilidade era reconhecer as transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Então, aqui está, se você chegou, né, com esse levantamento prévio, com essa contextualização, o objetivo da sua aula. Aí você vai desenvolver ela. Você vai pegar, fazer o desenvolvimento dessa aula, né? Através, organizando os tempos, espaços. Às vezes a gente faz algumas perguntas para os estudantes, eles não conseguem responder, daí o professor, ele troca, né? Ele tem uma intervenção pedagógica. Então, aí é como você vai desenvolver a sua sequência de atividades. E, para finalizar, a gente faz a sistematização, né, dos conhecimentos aprendidos e também verificar o objetivo, né? Se a habilidade ela foi contemplada. Se não, a gente tem que deixar como ponto de atenção e retomar na próxima aula, né? Próximo slide. Então, aqui, a equipe de Química, a Regiane e a Alexandre, elas partiram de um experimento que foi, inclusive, passado no Centro de Mídias. Então, a ideia é que essa ativação inicial, a gente pegue alguma coisa que já foi realizada, né? Você, professor, não precisa passar a aula inteira do Centro de Mídia, pode fazer um recorte dessa aula, dos pontos que você acha interessante passar para os seus estudantes, que vocês estão trabalhando e que você ficou em dúvida se o aluno conseguiu ou não. Então, é importante, então, elas partiram dessa apresentação de experimentos, né? Aí ela fez essas perguntas, né? Quais, aqui está errado, né? Quais das interações vistas no experimento pode ser classificada como transformação química? Então, lá no experimento, qual é a atividade 1, 2 ou 3, é o copo 1, 2 ou 3, que tem transformação química? Quais foram as evidências observadas? Aconteceu alguma coisa? Mudou a cor? Teve evaporação de gás? O que aconteceu? Após o levantamento prévio do conhecimento do estudante, retornar às 3 interações mostradas. Então, aqui ela dá, né, uma sugestão de como refazer essa pergunta e comparar as respostas dadas nos 2 momentos. Próximo. Então, aqui, como eles fizeram o desenvolvimento? Solicitar ao estudante, né, fazer lista de 3 transformações químicas, identificando as evidências da formação da nova substância, e ela dá alguns exemplos, né? A equipe ela montou alguns exemplos. Aqui a gente pode trabalhar também com rotação de estações. A gente sabe que quando a gente retornar, a gente só vai retornar com 35%, né? Mas a gente pode não trabalhar em grupo, mas trabalhar de duplas, mesmo distante, né? Colocar na lousa vários tipos de transformações químicas, pedir para esse aluno ir falando, né? Anotar. Então, dá para trabalhar, ou pedir pesquisa, né, essa aula invertida para ele trabalhar, pesquisar, então dá para trabalhar bastante coisa no desenvolvimento aí dessa sequência de atividades. Próximo. Aqui, para finalizar, eu achei muito legal o que foi colocado pela equipe, porque aqui a gente faz a transformação química na natureza e no sistema produtivo. Essa é a nossa habilidade. Então, aqui... o que a gente espera do estudante? Que, através desse fluxograma aqui, que é a produção de etanol, que está no nosso material, né? E onde ele reconhece as transformações químicas. E entre uma transformação química e a outra, acontece alguma coisa no caminho. Se ele reconhece, né, que um aquecimento, se ele conhece a mudança da garapa para o melaço. Nós trabalhamos aqui o etanol, mas poderíamos ter trabalhado qualquer outro sistema produtivo. Então, isso aqui é muito importante. Então, aqui,
a equipe propôs, né, a correção coletiva, né, socialização dos registros. Então, o professor pode pegar os registros dos alunos, né, colocar na lousa para ver, fazer as comparações, e aí fazendo as intervenções necessárias para contribuir com o desenvolvimento da habilidade. Próximo slide. Então, aqui foi feito também o entrelaçamento, né? Como foi feito em língua portuguesa e matemática, apresentado pela Sandra e pela Márcia, a equipe curricular de Química também fez, né? Olha, que é a nossa habilidade essencial, que eu peguei a primeira série do ensino médio. Aqui o objeto, né, de conhecimento, que são transformações químicas na natureza e no sistema produtivo. E aqui a habilidade de suporte, ó, identificar e comparar as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Então, essa habilidade aqui, suporte para chegar nessa habilidade da primeira série, ela está no ensino fundamental, no 9º ano, no componente ciências, habilidade 2. E tem relação com material. Então, a relação com material é o material do São Paulo Faz Escola, da primeira série do ensino médio, volume 1, né, atividade 1, a produção do etanol. Então, a ideia é colocar para vocês nesse documento orientador um exemplo de cada um dos componentes curriculares, exceto língua portuguesa e matemática, uma habilidade, e fazer tudo o que eu fiz aqui com os outros componentes como sugestão para vocês elaborarem a situação de atividade da recuperação, tanto no retorno da aula, né, presencial, como a mediado por tecnologia também à distância, porque uma parte dos alunos vão ficar presencial e a outra vai ficar à distância. Então, a gente pode utilizar para os dois públicos. Então, a ideia foi essa. Eu sei que a rede tem muitas ideias, né, para contribuir, mas é a nossa sugestão para esse momento. Próximo slide. Então, aqui são as referências, né? Como eu falei para vocês, nós utilizamos a aula do Centro de Mídias, né, que está disponível, tem aqui o endereço, e também o caderno do São Paulo Faz Escola, que está digital, né, no caso do professor, e no caso do estudante impresso. Então, aqui nós fizemos do componente química, a ideia desse documento orientador é ter todos os componentes e fazer esse mesmo caminho que foi feito em química para os outros componentes. Então, aí está a contribuição, né, de química, mas vocês vão receber dos outros componentes também, ficam tranquilos, tá? E é isso. Passo a palavra aí para a Valéria. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Ana. Obrigada dessa explicação. Muito obrigada de todos esses exemplos. Então, eu gostaria de ressaltar quais foram as diretrizes e os princípios que estão permeando todo esse movimento de recuperação e aprofundamento, desde língua portuguesa e matemática, em que nós temos as sequências, mas também nós trouxemos as estratégias metodológicas que estão na recuperação de língua portuguesa e matemática, ela está para todos os componentes curriculares. Então, foi muito importante o exemplo que a Ana colocou para chegar lá na primeira série do ensino médio, na questão da questão da habilidade essencial de química, aonde que na minha trajetória, da minha aprendizagem do estudante, aonde que eu começo essa trajetória até chegar na primeira série e continua na segunda e na terceira, ao longo, então, da educação básica do nosso estudante. Era isso que nós gostaríamos de mostrar para vocês hoje, de todo este movimento que é para todos os componentes curriculares. Quando vocês fizerem as formações, a sugestão aqui de química, poderia ser de história, poderia ser de biologia, poderia ser de filosofia. O importante é que todo este movimento, ele pode permear todos os componentes curriculares. Essa sugestão, vocês podem fazer avaliações diagnósticas, vocês podem fazer qualquer movimento para ver onde esse aluno se encontra,
que é muito importante para nós que todos os componentes sejam contemplados. Eu queria agradecer esse momento também. Então, agora, Patrícia, Vinícius, tem alguma pergunta? Tem sim, Valéria. Nós temos aqui alguns comentários, né, de professores, e aí muitos comentários de professores de anos iniciais, elogiando o Aprender Sempre do ano passado, inclusive, e algumas perguntas que foram feitas, eu acho que a Mariana talvez consiga ajudar a gente a responder. Primeiro, eles elogiaram a formação que a gente está fazendo agora, pedem informações mais voltadas para letramento, para apoiar o trabalho pedagógico com letramento de anos iniciais. E um professor fez uma pergunta sobre se vai haver formação específica para a gente poder trabalhar esse material para anos específicos. Então, acho que a Mari consegue apoiar a gente nessa resposta. Então, a gente passa a palavra para a Mariana, por gentileza, Mariana. Oi, pessoal. Primeiramente, obrigada, né? E a gente quer, sim, que esse material de 2020 auxilie aí nos trabalhos das escolas, juntamente com os nossos materiais, o Centro de Mídias. E, sim, haverá formação, as formações serão nas ATPCs. Acho que o João falou um pouquinho sobre as ATPCs de manhã com vocês, sobre a formação, mas a ideia é que tenhamos, sim, a formação nas ATPCs. Como anos iniciais a gente tem um número de horas, de 2 horas, né, um pouco menor, a ideia é que a gente tenha esse intercalado, né? Então, uma semana a formação de língua portuguesa para o material de língua portuguesa e na outra semana a formação para o material de matemática. Então, é como se fosse semana A, semana B e semana C. E na outra semana, a ATPC fica a cargo da unidade escolar. Tá certo? Obrigada, Mariana. Imagina. Patrícia, Vinícius, mais alguma pergunta? Nós temos, finalzinho nós estamos, hein? Falta um pouquinho para a gente encerrar. Sim. Eu acho que gostaria de até complementar um pouquinho o que a Mariana falou agora, né, que vieram vários comentários de que são muitas informações, né, para um dia só. E aí eu queria também falar que essa é uma primeira apresentação, né, para ter uma visão geral do programa, mas como a Mariana falou um pouco agora, nas próximas semanas vão acontecer várias formações, tanto para os professores de língua portuguesa e matemática, quanto para os demais componentes, para justamente dar tempo de vocês se apropriarem aos poucos do material, de toda essa metodologia de trabalho com a recuperação e aprofundamento. E aí acho que continuam vindo muitas perguntas a respeito da disponibilização desse material que a gente está usando aqui hoje. Então, hoje mais tarde a gente vai mandar para as diretorias de ensino, para as equipes das escolas, para que possam socializar com todos os seus profissionais, para que vocês possam ver também a apresentação com mais calma depois. Mais alguma coisa, Vinícius? Não. Não? Então, nós estamos fazendo os nossos agradecimentos, foi muito importante, estou muito feliz, muito contente, a nossa equipe também, agradecer muito que vocês nos apoiaram nesse momento, hoje, durante o dia inteiro, falando sobre esse programa de recuperação e aprofundamento das aprendizagens dos nossos estudantes, agradecer o apoio de todos, de toda a equipe curricular, de toda a equipe de avaliação, de formação, os estúdios, Vinícius e Patrícia, todo mundo que está aqui, principalmente agradecer todos vocês das diretorias de ensino, os colegas nossos da diretoria de ensino, colegas nossos das equipes gestoras das escolas, dos professores, desse momento importante que nós tivemos aqui. Muito obrigada a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena.
O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.